Olá, olá papais. Então, hoje eu vim falar aqui desse assunto muito importante. Será que você quer que seu filho seja bem-sucedido? Provavelmente a resposta dos pais é claro que sim. Como assim? Todo pai, toda mãe quer que seus filhos sejam bem-sucedidos. Como que você faz uma pergunta dessa? Pois é, mas você sabia que um dos passos principais para o seu filho ter sucesso na vida é você, quando o seu filho cometeu um erro, é de você não massacrar ele, sabe? De você não apontar o dedo para a cara dele, você não ficar julgando ele quando ele cometeu um erro. Então, quando os pais acolhem o sentimento dos filhos nesse momento dos erros, é como se você estivesse mostrando que não precisa ser perfeito. Primeiro que ninguém é perfeito, né? Então todo mundo comete erros, sim. E os filhos vão cometer muitos erros, mas não é por isso que ele vai deixar de ser uma pessoa melhor, né? Boa noite, Lu. Seja bem-vinda. Então, primeiro que os erros é a chave do sucesso. Porque, assim, pra gente alcançar um objetivo, pra gente subir uma etapa, subir um degrau, a gente precisa ter persistência. E dentro de tudo isso, quando a gente tá nesse processo de andamento ainda, a gente vai cometer muitos erros mesmo. Então, assim, e desde cedo, assim, ensinar para as crianças que os erros não é uma fatalidade, isso aí você vai diminuir também o estresse, a ansiedade do seu filho, vai deixar ele mais, assim, aliviado, sabe? Dizer que, nossa, porque assim, as pessoas costumam ver o erro como uma coisa muito ruim, sabe? Mas assim, quando as crianças crescem com esse sentimento que errar é muito ruim, é muito vergonhoso, então a criança se sente frustrada também, porque assim, não tem como um ser humano nessa vida não cometer erro, não tem como, gente. Todo mundo comete os erros, e os erros, assim, a diferença é como a gente olha para os erros. Se a gente olha de maneira que é ruim, é vergonhoso, é lógico que a gente vai se sentir mal também. Mas quando a gente ressignifica para os nossos filhos, dizer que os erros servem para a gente melhorar, sabe? Ver os pontos que a gente está errando, ver como a gente fez para dar esse resultado e melhorar, sabe? Se eu fiz isso e deu nisso aqui, então eu tenho que analisar esse caso, ver como que eu posso melhorar, ver com a criança, né, o que ela fez que deu esse resultado para não acontecer mais, ou para fazer de maneira diferente, para dar um resultado diferente, né? Então a gente já pode e deve trabalhar isso com as crianças, gente. Porque assim, muitas das vezes, a gente não continua um sonho, algum objetivo que a gente quer, pelo fato de ter implantado na nossa mente que errar é feio, a gente não pode errar, a gente não pode seguir os nossos passos assim, de qualquer jeito, a gente precisa seguir assim como a sociedade quer. Então não é bem assim. Todo mundo vai errar, então a gente tem que estar disposto a pagar esse preço também, porque, tipo assim, se a gente quer uma coisa e a gente não luta por aquilo, como é que a gente quer que aquilo se realize? Então a gente vai errar, a gente precisa saber lidar com aqueles momentos difíceis também, que sempre vai ter, né? Então, de ensinar para as crianças desde cedo, assim, que não é questão de ser perfeito, mas todo mundo comete seus erros. E quando os pais, assim, estão do lado das crianças, sempre assim observando, analisando e principalmente apoiando, porque muitas das vezes nós somos muito julgados quando a gente é criança, né? Que a gente tem que fazer do jeito que os adultos querem, tudo tem que ser do jeito do que os adultos querem. Então a gente acaba com isso, com essa cobrança excessiva que a gente tem sobre as crianças, na verdade a gente acaba travando o ser humano, a gente acaba realmente destruindo o potencial de uma criança, porque a criança ali ela é pura, ela não sabe muitas coisas, mas a maneira como ela está sendo criada, a maneira como ela está sendo educada, ela está sendo vista dentro da casa dela, isso aí vai refletir no futuro dela. Então, assim, todo cuidado é pouco quando se fala de criança, né?
porque as crianças realmente, assim, a gente precisa ensinar elas a viverem, porque se não tem ninguém para instruir elas, como é que futuro que futuro que você acha que seu filho vai ter se você não instrui, que você só julga, só tá todo tempo fazendo muitas cobranças. Então a gente tem que parar para pensar que não é porque a gente teve uma criação tão rígida, tão rigorosa, que a gente vai reproduzir de novo essa criação, sendo que isso todo mundo sabe que não fez bem para nós, como que a gente vai conseguir reproduzir isso para os nossos filhos? Então, assim, tá na hora de a gente parar para pensar que não é assim, sabe? Não é porque aconteceu com a gente que a gente vai querer reproduzir tudo isso com nossos filhos. E também, assim, a gente tem que colocar na mente das crianças, sabe? Que perseverar, pra gente ter sucesso, a gente tem que ser perseverante, sabe? A gente tem que lutar mesmo por aquilo, com unhas e dentes, por aquilo que a gente quer, porque é com isso que a gente vai realmente se sentir assim, confiante, também a gente vai melhorar muito o nosso resultado. Porque assim, quando a gente se depara com um problema difícil, por exemplo, eu errei aqui, eu não quero mais fazer porque tudo que eu faço não dá certo. Então, assim, e um dos maiores qualidades, uma das maiores qualidades das pessoas que são bem-sucedidas é a persistência. Elas erraram, elas batalharam, elas caíram, levantaram. E tem também as pessoas assim que vão começar a falar muitas coisas assim que muitas das vezes não vai nos agradar, mas assim, quando a gente sabe o que quer e a gente sabe assim que aquilo é importante pra gente, de você mostrar pro seu filho que aquilo é importante para ele e ele precisa lutar. Então, assim, quando você dá essa chance para ele, essa oportunidade e essa consciência, principalmente, né? Ele vai ser um ser humano forte emocionalmente, sabe? Ele vai se tornar aquela pessoa resiliente, porque assim, é muito importante também a criança ter uma resiliência, dependendo do que ela ouve dentro de casa também. Então, se você dá essas palavras pro seu filho, com certeza ele vai levar na bagagem dele para toda a vida, né? Então, isso aí vai mudar muito o futuro da criança, né? Então, é muito forte, é muito importante certas coisas assim que a gente faz, que a gente fala assim, perto das crianças, a gente acha que não tá fazendo efeito, mas tem coisa que a gente só vai ver na vida adulta, sabe? Então é todo cuidado, né? A criança também cresce mais saudável, sim, ela cresce mais saudável porque querendo ou não, todas as coisas assim que a criança ouve gera uma crença na cabeça dela. Tipo, é uma coisa que ela acredita. Por exemplo, assim, se os pais dela, se ela ouve muito dentro da casa dela que ela é muito preguiçosa, ela é muito lenta. Então, assim, de tanto repetir para ela vai acabar acreditando. Querendo ou não, a gente acaba acreditando mesmo. E isso aí pode atrapalhar muito a vida dela, porque mesmo que as pessoas falem coisas positivas para ela, mas assim, o que mais ela ouviu foi as coisas negativas, então, querendo ou não, o mal ele sempre atrapalha mais, sabe? Então, mesmo que a gente saiba que a gente é bom em alguma coisa, mas a criança viu muito mais aquela outra coisa, então ela acaba pegando aquilo para ela, né? E principalmente se os pais não têm esse hábito de conversar, sabe? Porque, como eu falei, mesmo que a gente cometa os nossos erros, mas é importante também a gente falar para a criança que todo mundo comete os erros, que eu também cometo erro, eu cometo erro. Então, assim, e até uma estratégia, assim, de falar para as crianças, assim, que é normal todo mundo errar, todo mundo erra, assim, mas não é pelo fato que todo mundo erra que ninguém pode fazer nada, sabe, assim, tipo, eu cometo erro, pronto, acabou. Não é bem assim, a gente precisa ressignificar, tipo, eu errei, eu cometo meus erros, então, o que a gente pode fazer para melhorar, para não cometer o mesmo erro? É sempre colocando um jogo limpo para a criança, sabe? É o que a gente fala muito, né? Crenças limitantes e começa a ser adquirido na infância. Sim, é exatamente isso.
como eu postei nos meus stories, acho que foi ontem, que assim, o que a gente sempre tem uma criança interior dentro de nós, a gente sempre tem. Ou seja, assim, tudo que a gente viveu na infância, querendo ou não, a gente traz com a gente. É como. E principalmente assim que quando a pessoa não ressignifica, não consegue ver de uma outra maneira tudo que ela passou na infância, ela passa a se vitimizar, sabe? Ai, porque fizeram isso comigo? Ai, não sei o quê. Ai, porque ninguém acredita em mim. Ai, porque eu não sou boa em nada. Então fica só no ai, 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 sabe? Então fica nesse círculo vicioso de sempre de ficar se lamentando. Então, assim, é por isso que é importante a gente deixar limpo, deixar bem claro para as crianças que não é porque a gente erra, não é porque é, certas coisas aconteceram com a gente que a gente vai ficar sempre naquele estado de lamentação, sabe? Então, é sempre procurar mudar, sempre procurar focar nas coisas boas também, que ninguém, eu acredito que ninguém vive só um momento ruim, né, na vida. Então, procura ver também o que aprendeu, porque mesmo com as coisas ruins, a gente pode aprender. Você pode ensinar seu filho que você pode aprender muito ali, principalmente das experiências, tipo, isso aqui nunca aconteceu com a minha vida, mas dessa vez eu cometi um erro e deu nisso aqui, foi muito ruim. Mas, pelo menos eu aprendi que assim, se eu falar isso, se eu fizer isso, vai acontecer essa coisa aqui. Então, é sempre fazer uma análise, sabe? Fazer uma análise de casa. E principalmente com crianças, assim, que pode fazer de maneira bem divertida. Porque, assim, muito dos pais fala assim que, ai, meu filho não me obedece, ai, meu filho não me ouve, ai, meu filho é muito, é, sei lá, o relacionamento é muito ruim. Mas assim, às vezes, assim, a criança só é o reflexo dos pais. Assim, a maneira como os pais falam com as crianças, ela só está reproduzindo a mesma coisa, sabe? Então, quando os pais tratam uma criança de um jeito, é como se ela estivesse dizendo para a criança que ela também precisa, ela pode fazer isso com todo mundo. Aí ela vai fazer com os pais, com os amigos, em qualquer lugar que ela tiver. Então, assim, e com a criança, sabe? Assim, de ensinar os erros para ela de maneira mais dinâmica. Por exemplo, assim, eu também cometo erro. É muito bacana quando os pais baixam a guarda e ficam na altura dos filhos, tipo assim. Porque muitas das vezes os pais acham assim, eu não vou falar pro meu filho que eu erro, não vou falar isso e aquilo, porque é como se eu estivesse baixando minha autoridade. Mas não é bem assim. Pelo contrário. É uma coisa que eu falo assim, que eu não quero que minhas filhas tenham medo de mim. Eu quero que elas me respeitem, mas medo não. Então, às vezes, os pais confundem um pouco isso, sabe? Então, assim, quando você conversa com seu filho, você tá dando a liberdade, você tá mostrando pro seu filho que ele pode confiar em você, que ele não é, tipo, o bicho de sete cabeças, né, que vai ali atormentar. Não, mas quando a gente conversa com a criança, a gente tá se abrindo, sabe? A gente tá dando essa liberdade mesmo. Porque muito das crianças não fala com os pais quando elas estão com algum problema, pelo fato de elas terem medo. E acontece muito isso. Então é muito perigoso isso, porque já pensou, no momento que a criança estiver precisando de ajuda, às vezes ela vai falar para algum amiguinho que é da mesma faixa etária dela, que não tem maturidade. Então, às vezes, vai pedir um conselho e a outra pessoa, às vezes, não tem maturidade suficiente para dar uma resposta assim, que talvez os pais poderiam dar, né? Então, é muito perigoso isso. Então, assim, quando você cometer um erro, você falar pro seu filho, assim, tipo, o seu filho cometeu um erro, por exemplo, assim, ele foi reprovado. Reprovado não, tirou nota baixa, assim, em matemática. Então, vamos sentar e conversar aqui. Então, falar assim que o que você fez para dar esse resultado? Será que você não estudou direito? Ou você pulou algumas partes principais? Então, é sempre fazer uma análise de caso, sabe? E assim, o ponto muito forte mesmo é quando os pais falam assim dos erros dele. Tipo assim, hoje
Hoje também aconteceu um fato muito chato comigo, eu cometi um erro muito chato. Eu cheguei, eu cheguei no trabalho tarde, eu cheguei atrasado no trabalho, sabe por quê? Tipo assim, conversando com a criança, né? Sabe por quê? Então, é que eu fiquei procurando a chave do meu carro e eu não sabia onde tinha deixado. Então eu fiquei procurando 20 minutos, 30 minutos, assim, eu não estava conseguindo achar. Então foi que eu cheguei atrasado no trabalho, só depois que eu vi que estava no meio das roupas, sei lá. Então, de fazer essa análise de caso, sabe? E depois falar para a criança, né, também que a gente comete os erros e falar o que que aprendeu também, né? Então, por exemplo, o pai vai falar: "Ah, eu aprendi que para isso não aconteceu mais vezes, né, de eu deixar a chave do carro num lugar só, que no momento da correria, eu sei onde vai estar e não vai dar esse conflito, esse problema, né? Então, é sempre você mostrar o seu exemplo para a criança, sabe? Porque ela está sempre de olho nos pais. Em tudo que os pais fazem, a criança está ali todo tempo copiando, assim, até mesmo o jeito que os pais falam, fazem também, a criança acaba copiando. Então, por que não trazer um exemplo seu para dar para ela? Porque já que ela se inspira tanto em você, né? E quando você fala isso pro seu filho também, ele vai falar assim: nossa, que bom que não é só eu que cometo erro, né? Porque assim, quando os pais não falam nada, é como se a criança pensasse assim, que só elas cometem erro, sabe? Só elas que são erradas. E quando os pais falam isso, não, tipo, nossa, que interessante saber que meu pai também erra e ele não fica me julgando, ele entende o meu lado também. Tá bom? Muito obrigada, Lu. Então, assim, de você sempre fazer uma análise de caso com a criança. Porque as crianças, assim, elas não pensam como um adulto, sabe? Assim, racionalmente, assim, quando elas cometem um erro. Ela é mais pelo lado emocional, sabe? Então, assim, quando você fala para a criança que os erros não significa que é uma coisa vergonhosa, mas sim um fato, para que ela faça uma análise para melhorar, então ela acaba assim se tornando uma pessoa mais consciente das coisas também, sabe? E ela cresce assim de maneira mais saudável emocionalmente e tudo vai ocorrer muito bem na vida dela, né? E ela vai saber driblar os erros delas, os fracassos também, né? Porque a gente vai se deparar, o seu filho vai se deparar com muitos momentos difíceis. Então, quando a criança é mimada, ela é poupada de tudo, então como é que você quer que ela cresça? Porque quando a criança é mimada, é poupada de tudo, ela não cresce nem emocionalmente, nem mentalmente. Então, acaba prejudicando o ser humano, sabe? Isso. Então, quando a gente ensina essas coisas desde a infância, já vai refletindo muito na vida dela. Então, e mostrar para o seu filho que os erros é uma grande ferramenta, assim, uma ferramenta valiosa, né, para melhorar cada problema na nossa vida, né, na vida dele. Então, porque as pessoas bem-sucedidas, com certeza, elas lutam, elas batalham todos os dias, independente, assim, de todas as situações, mesmo que elas sejam julgadas, mesmo que elas sejam assim, que sempre vai ter aquelas pessoas que não são a favor, que são mais contra, que sei lá, por algum motivo ficam julgando, né? Então, quando a criança sabe que ela tem uma boa base, que ela tem uma boa estrutura familiar, ela não se abala por qualquer bobagem, não. Independente do que falaram para ela, ela vai seguir o rumo dela com muita determinação. Então, de você ensinar, ajudar as crianças a entenderem que os erros são, que não é uma fatalidade, ensinar as crianças que os erros é uma valiosa ferramenta, admitir os seus próprios erros para o seu filho, tudo isso aí são estratégias assim, que vai ajudar o seu filho a melhorar de vida.
Então, sempre fazer uma análise de caso também, né? Porque, assim, existe vários tipos de erro. Os erros por descuido, os erros pela parte do sistema e alguns erros equivocados também, né? Então são inúmeros, né? São inúmeras causas, assim, que os erros podem cometer. Então, sempre quando o seu filho cometer erro, sempre faça uma análise de caso, porque as crianças, assim, elas estão errando a todo tempo. E quando você julga ela, você fica... você bate nela, você julga, você fica xingando ela. Então, assim, você está destruindo o potencial do seu filho. Então, é sempre interessante você dar o exemplo para a criança, falar que... perguntar para ela, assim, se ela cometeu um erro, por exemplo, assim, eu tava correndo, aí eu escorreguei nos brinquedos. Aí você pode perguntar nesse momento, então, o que você aprendeu com isso? O que você tirou de lição desse erro aí? Então, a criança pode dar a opinião dela, se eu tivesse arrumado, se eu não tivesse deixado espalhado, isso não teria acontecido comigo. Então, é sempre deixar claro para a criança e fazer também ela pensar nas atitudes dela, né? Porque não é também só a gente poupar a criança, né? Então, quando a gente dá essa liberdade para a criança, a gente deixa ela pensar, analisar os casos. Então, em qualquer lugar que ela estiver, ela vai fazer essa análise de caso, ela vai saber lidar com os problemas da vida dela. Então, é muito importante mesmo, né? Então, os erros devem ser vistos como chance para começar de novo, para começar algo que fez, mas de maneira melhor, assim, com mais experiência, porque, assim, por exemplo, assim, seu filho cresce sempre errando e você sempre julgando ele. Então, o que ele vai pensar, assim? Tudo que eu começar, as pessoas vão me julgar, vão querer ficar falando as coisas de mim, então isso não vai me fazer bem. E acaba que a pessoa não faz aquilo que gostaria, aquilo que deseja pelo medo. Aí já se torna uma trava no seu filho, já se torna um medo. Ela acha que não é capaz. Então, assim, quando você julga seu filho, quando você xinga ele, quando você bate nele, então é isso que você está causando. Você está travando seu filho completamente. Porque quanto de nós, assim, que às vezes a gente deixa de fazer o que a gente gostaria por medo, por insegurança, também foi pelo fato de como as pessoas nos tratavam quando a gente era criança. Então, de não deixar, sabe, o seu filho crescer desse jeito, cheio de medo, cheio de trava. Porque tudo nessa vida a gente pode olhar de alguma maneira, né? Então, assim, quando as pessoas falam alguma coisa pra você que você não gosta, e a gente fica bravo. Às vezes a gente fica bravo quando a gente comete erro, as pessoas vêm falar pra gente, a gente fica bravo às vezes. E assim, e começa a falar as coisas, retrucando ali. Então, acaba prejudicando, assim, na verdade, os dois lados. Às vezes as pessoas falam assim, só mesmo para ver como que a gente vai reagir, como que a gente vai sair daquela situação. E muitas das vezes, por a gente levar tudo pelo lado pessoal e não, assim, fazer essa análise de caso, na verdade a gente acaba sendo prejudicado também, porque quando a gente leva pro lado pessoal, aí que fere aqui dentro, sabe? Então, é sempre de você mostrar para o seu filho que mesmo dentro dos problemas existe as possibilidades, sabe? Porque, assim, os erros é disfarçado de grandes oportunidades. Então, assim, de grande aprendizado ali, né? Então, falar para o seu filho, olha só o quanto que você pode aprender errando, assim, quanto que você pode evoluir, principalmente, porque quando a gente olha o erro de uma outra maneira, a gente evolui,
Porque assim, como que você vai saber se algo vai dar certo? Por exemplo, se seu filho quer fazer, sua filha quer fazer, o seu filho ou sua filha quer fazer, por exemplo, um doce, um brigadeiro, que ela nunca fez na vida. Mas você fazer por ela, como que ela vai saber se ela vai conseguir sendo que você vai fazer por ela, né? Então, de deixar ela fazer, tipo, você quer fazer brigadeiro? Eu vou instruir você, eu vou falar como que faz, eu vou estar aqui de olho e você faz. Então, assim, se ela ficasse só na conversa, dizer assim, eu quero fazer um brigadeiro, mas eu não vou fazer não, porque eu tô com medo de errar. Então, assim não tem como evoluir, né? Então, de você deixar a criança errar, de você deixar ela experimentar também, assim. Porque, assim, a partir do momento quando a gente supera todos os momentos difíceis, todos os erros, toda aquela dificuldade, é que vem aquele prazer, sabe? Dizer, nossa, eu consegui, eu superei. Então, é muito interessante a gente trabalhar com as crianças, assim, porque pelo menos elas não vão crescer travada, né? E, assim, uma coisa muito interessante de falar com as crianças também é que quando, por exemplo, comete um erro, é importante pedir desculpa, mas que seja aquela desculpa não porque todo mundo ensinou que quando a gente cometeu erro, pedir desculpa, mas realmente porque ela viu que o que ela falou, o que ela fez, machucou a outra pessoa, machucou a outra criança, e ela precisa pedir desculpa por ser sincera, por realmente ela estar se sentindo mal e ela quer tirar aquilo do coração dela, ela quer tirar aquele sentimento ruim que ela está sentindo. Então é isso, sabe? É sempre ensinar as crianças que elas devem ser realmente sinceras. Tipo, eu fiz isso, eu preciso pedir desculpa porque eu tô me sentindo culpada realmente. Se eu não fizer isso, eu vou ficar muito mal. Então é por isso que é importante ensinar as crianças desde cedo, sabe? Porque tudo isso aí vai lapidando também a criança. E com certeza, com todas essas instruções, o seu filho vai crescer mais forte emocionalmente, mais saudável. Então, e com certeza ele vai agradecer muito você pela criação, por não ter criado ele de qualquer jeito, mas construção mesmo, aquilo que vai fazer diferença, né? Selma, boa noite, bom dia, Selma, seja bem-vinda. Então, assim, tudo isso aí, sabe? De ensinar que os erros não é uma fatalidade, de mostrar pro seu filho que todo mundo erra. Então, essas coisas, assim, quando você fala pro seu filho, você tá libertando ele de uma prisão, sabe? Porque, assim, todo mundo julga a gente quando a gente comete erro. Então, quando vem alguém que fala assim, tá tudo bem, você não precisa ficar tão apavorado, porque eu também cometo erro, todo mundo comete erro. Então, quando você fala assim que tá tudo bem, nossa, tipo, ufa, que bom que não é só eu que cometo esse erro, que bom que meu pai, a minha mãe me entende. Então a criança até se sente aliviada, sabe? Então é muito interessante não mostrar para a criança que o erro é ruim, mas que pode aprender muito com os erros. E isso é muito bom, porque erro todo mundo comete. Sabe, a pessoa que criou a lâmpada, ela não foi assim a primeira lâmpada que ela acertou. Ela teve que fazer muitas lâmpadas até chegar essas atual, até aquelas que deram certo mesmo, né? Então, quem inventou o computador, quem inventou a geladeira, quem inventou tudo, sabe? Tudo que foi inventado não foi a primeira experiência que deu certo. Então é isso, gente. E tudo que deu certo agora foi pelo fato que eles foram persistentes. Foi porque eles realmente continuaram, eles não sossegaram enquanto eles conseguiram algo maior, algo melhor também. Então é sempre mostrar isso para a criança, porque as crianças elas conseguem entender desde cedo, sabe? E até melhor, porque como tá com o cérebro novinho ainda tá tudo em construção, então a criança consegue absorver muito mais rápido essas experiências, essa forma de educação, sabe?
que não foi igual a nossa, que quando a gente cometia erro, já começava a gente, já começava a bater na gente, já começava a xingar, já começava a falar um monte de coisa. Então, acaba bloqueando aqui dentro da gente, né? Então, se a gente não pode errar, como é que a gente vai fazer alguma coisa na vida, né? Então, é sempre pensar esse lado, que o erro não é ruim. O erro, a gente tem que aprender com ele. Não é também deixar quieto, tipo, todo mundo erra, ok. Não é assim. Mas sempre dá um sentido para aquilo, sabe? Dizer que se alguém fez alguma coisa errada, que precisa melhorar ou precisa também rever os seus conceitos, ver o que fez errado e pedir desculpa, se for o caso, né? Então é sempre aprendizado. Os erros é tudo aprendizado, gente. Nunca leve o erro como algo ruim. Até mesmo as palavras que a gente fala muitas das vezes, que as pessoas ficam magoadas, talvez se a pessoa ficou magoada, talvez a gente precisa fazer uma análise de caso. Tipo, o que eu falei pra pessoa ficar tão assim? Mas não ficar se massacrando. Mas, tipo assim, da próxima vez eu não vou falar mais isso, eu vou falar de uma maneira diferente para não magoar. Então é sempre fazer uma análise de caso. E assim, muitos adultos, assim, quando cometem erro, assim, eles ficam muito frustrados também. Mas pelo fato de que eles foram muito ignorados quando eram crianças e passaram a vida sendo com essa mentalidade, né? Com essa crença dentro dela. Então acaba atrapalhando. Então é por isso que hoje eu tô aqui para dizer para você, para ensinar o seu filho que o erro não é ruim. O erro é um grande aprendizado. O erro é um disfarce, sabe? É uma ferramenta disfarçada, assim, de muitas experiências, de coisas assim que a gente pode realmente melhorar. Então é sempre repassar o bem para a criança, sabe? Então, eu queria muito passar esse tema, porque assim, eu vejo que nós, muitas das vezes, a gente se prende muito nessas coisas. Tipo, eu não vou fazer isso porque vai que dê errado. E se der errado, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, tipo assim, se deu errado, tudo bem, eu melhoro, né? Então, e se eu não fizer certo, assim, também, da próxima vez eu posso fazer de diferente. Então, é sempre assim, sabe? Então é isso, então pratique essas dicas com as crianças que vai dar muito certo. Vocês vão ver pessoas diferentes, assim, porque é muito difícil a gente pensar em futuro quando fala assim, você se preocupa com o futuro do seu filho, mas assim, então se preocupa com o presente, porque você já vai ver a diferença agora na infância. Porque assim, se você mostra isso pro seu filho, uma hora ou outra, quando ele cometer um erro, ele vai falar, seja com outras pessoas, seja para você. Então, o resultado é imediato, sabe? O resultado você vai ver agora mesmo, você não precisa nem ir muito lá para a vida adulta, ok? Então, assim, para você que gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas também, com certeza ajuda, porque assim, às vezes, mesmo que você não tenha filho, mas você tem um ser humaninho que você ama, que você admira, que você quer bem, então compartilhe esse conteúdo com a mãe dessa criança, que pra gente preparar gerações diferentes, preparar pessoas melhores, assim, mais confiantes, mais segura, com menos trava, com menos vitimismo. Então, toda essa experiência ruim que nós vivemos, que a gente não leve para essa nova geração. Então, eu estou aqui para ajudar as crianças, os pais também. E muito obrigado por quem assistiu até aqui. E se você quer um vídeo específico, quer uma live específica de um tema específico, pode comentar também, que eu vou estar fazendo aqui, tudo bem? Então, gratidão a todos e até a próxima, gente. Tchau. Obrigada, Selminha. Selma, né?